paz do Senhor para todos. Meu querido, amados irmãos, eu agradeço a Deus por estar aqui nesse dia presente, preparado por Deus, que Deus tem nos preparado e tem nos dado esta oportunidade para que nós todos se reunimos em som a fé, em som a esperança, em som amor, em som a vocação de servir a Deus, porque a honra e a glória é para Ele. E eu sou grato a Deus também pela vida da pastora Cida, que no ano de 2020 Deus tem agraciado e no ministério dela tem me separado a pastora. E hoje estou aqui, pela graça de Deus, mas sou grato a Deus pela sua vida, que Deus abençoe grande a sua vida e seu ministério também. Ao pastor Orlando, que Deus abençoe também, e que Deus abençoe a todos quanto estão aqui presentes. Irmãos, sem delongas, eu quero trazer uma mensagem ao vosso coração, uma mensagem que Deus tem revelado ao meu coração, para o vosso coração nesta noite. Os irmãos não estão proibidos de louvar a Deus, tá? Pode glorificar a Deus aí. Eu convido a igreja que abra a vossa Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, e o primeiro versículo. Glória a Deus. Todos acharam? 1 de Samuel, capítulo 16, e o primeiro versículo, para não ganhar tempo. Glória a Deus. Deus abençoe, tá? Irmão, se a minha garganta falhar um pouco, que eu estou me orando agora, tá? Todos acharam? Está escrito assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Glória a Deus. Assentai-vos glorificando ao Senhor. Meus amados, eu quero com alegria também, aqui já foi apresentado o meu querido amado irmão, amigo, presbítero irmão Vivaldo, um homem de Deus, que Deus tem usado muito e usará muito mais ainda. Também agradecer a Deus também pela minha esposa, Andréa, que está me acompanhando, está aí comigo, e agradeço a todos quantos estão aqui. Irmãos, a palavra de Deus revelada ao nosso coração, que nos traz nesta noite a fiel palavra de nosso Deus. Quando o povo de Israel estava sendo orientado por Deus através do profeta Samuel
já sendo de idade, e o povo observava as cidades vizinhas. Todos eles tinham rei que governava o país, governava o povo. Mas porém Israel, não havia rei em Israel, porque o Senhor Deus, Ele é o próprio rei de Israel. Mas porém, tudo quanto Deus informava a Samuel a fazer para o povo, Samuel entregava a palavra para o povo, porque Samuel havia 3 cargos sobre ele e sobre a sua responsabilidade. Porém Samuel exercia como sacerdote, como juiz e também como profeta. Aleluia! Mas Samuel, já avançado de idade, o povo já não estava querendo mais ser regido por ele. Pensava o povo que era por ele, mas era pelo próprio Deus. Porém, aleluia, o povo começou a clamar, pedindo um rei para ele, porque todos havia rei e só nós que não temos reis. Porém Samuel foi se queixar com Deus, e ele falando com Deus, triste em seu coração, e Deus falou para ele: Samuel, dê para o povo que eles estão pedindo, porque eles não vos rejeitam a você, mas eles rejeitam a mim. Aleluia! Triste das pessoas é quando rejeita a presença de Deus na vossa vida. Aleluia! O povo de Israel padeceu por rejeitar a presença de Deus dentro deles. Porém muitas pessoas estão sofrendo, estão passando amargura, estão sofrendo porque rejeitando a presença de Deus. E eu quero vos dizer que este povo padeceu muito, sofreu muito por rejeitar o que? Ser regido e ser guiado pelo próprio Deus. Aleluia! Então Samuel saiu e foi à procura, aleluia, e nós vimos que havia 2 jovens, e esse jovem chamava Saul, e com ele estava o seu primo, e ali havia perdido a mula de seu pai, e ele desorientado procurando a mula do seu pai e não achava. Mas tudo isso era já um plano de Deus, para Deus mostrando para o povo, aleluia, o duro é quando o povo quer uma coisa que não é da vontade de Deus, e quando é da vontade de Deus, aleluia, tudo vai de mal a pior. Aleluia, tudo que é fora da direção de Deus só vai afundando. Portanto, nesta noite, fica na posição de Deus, porque quando você está na posição de Deus, tudo vai dar certo para você lá na frente, tudo vai fluir lá na frente, porque Deus está na direção, mas sem a direção de Deus, se afunda. Aleluia. E ele estava à procura da mula. Quando eles voltavam, procurou na cidade, da aldeia, tendo um profeta chamado Samuel. E ali Samuel, encontrando com ele disse: olha, eu já sei onde está a mula do seu pai. E ali, encontrando com ele, Samuel ungiu a ele a rei de Israel. Mas não era a vontade de Deus para Israel ter um rei neste momento. Mas ele foi ungido a rei, e ali os anciãos
Todos profetizaram para Saul. Saul foi um rei que começou muito bem. Saul fazia as obras, mas ele terminou mal, porque deixou o orgulho entrar em seu coração. E vimos que Samuel tinha passado para ele as coordenanças que Deus lhe ordenara a ele fazer. E quando Deus mandou que ele matasse todos os amalequitas a fio de espada, e não poupasse nem criança de peito, e nem seus gados, e não trouxesse também, aleluia, despojo para a casa de Deus. O que havia acontecido? Ele preparou, aleluia, um soldado, preparou o batalhão da guerra e saiu para pelejar contra os amalequitas. E lá pelejando contra os amalequitas, todos caíram a fio de espada. Mas quando chegou no rei Agag, aleluia, ele poupou a vida do rei Agag, porque ele se vendeu, aleluia, pelos bois, pelas ovelhas e pelo ouro e a prata. E ainda mais, ele trouxe para a casa de Deus despojo, e ainda escondeu, aleluia, o rei Agag em sua casa. Mas Deus abrindo, aleluia, a audição, aleluia, de Samuel. Samuel viu tudo que estava acontecendo no cenário. Mas quando estava em festa no arraial, o profeta Samuel chegou até lá. E o povo ficou tremo. E disse: mas a presença do profeta está aqui na festa. O que vos traz aqui? Samuel disse para Jonas: onde está teu pai, Saul? Ele está ali dentro. E foi até Saul e disse: ó rei, por que tu não fizeste o que Deus vos ordenara fazer? Que isso, rei? Eu fiz tudo que Deus mandou fazer. Mas Samuel falando com ele, Samuel ouviu um mugido de ovelhas, ouviu um mugido de boi. E ele disse: quem são esse mugido? E Saul: não, mas uma cabra que eu trouxe. E falou assim: você trouxe despojo para a casa de Deus, a qual você não deveria ter trazido. Traga para mim fora aqui agora o rei Agag. E ele teve que trazer o rei Agag. O rei Agag perante, aleluia, Samuel. Samuel puxou a espada de Saul. Ele disse: aleluia, muito filho de mãe você matou, e hoje você terá também um cabo da tua vida. E ali ceifou a vida de Agag e matou todas as suas ovelhas. Quando o rei Saul pediu clemência para ele, que puxou o seu manto, rascou o manto do profeta Samuel, Samuel disse: olha, homem, hoje Deus rasga o teu reino, e o teu reino tu não reinará mais sobre Israel, porque o teu reino será passado para outro, segundo o coração de Deus. Agora entenda aqui essa palavra desta noite. Nós vimos que havia um jovem chamado Davi. Ele era um jovem desprezado pela família. Ele era um jovem ali que não assentara na mesa para cear com tua família. Portanto, ele não era bem-vindo sobre a sua família. Portanto, aleluia, ele não parava sobre a sua família, porque era desprezado pelos seus parentes, pela sua família. Portanto, Davi, aleluia, dormia no relento. Davi dormia no meio das ovelhas. Davi comia no meio das ovelhas. Portanto, Davi cheirava a ovelha. Portanto, todas as vezes, Davi era rejeitado pela tua família, mas era aceito por Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando ela vos rejeita a voz da sua vida, sabe que você é aceito por Deus. E Deus está nessa noite com tuas mãos para te abençoar, para te guardar, aleluia, do mal dessa sociedade.
Aleluia. Davi nunca assentou em volta da mesa para poder, aleluia, tomar um café com seus pais. Davi nunca teve, aleluia, a felicidade de almoçar com seus irmãos após a guerra. Quando Davi via o seu pai expulsava para que ele cuidasse do rebanho das ovelhas. E Davi, aleluia, mas em nenhum momento Davi, aleluia, desobedeceu ao seu pai. Em nenhum momento Davi, aleluia, se ajustou contra sua família. Não, Davi amava o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, mas era desprezado. E eu quero dizer nessa noite, quando as pessoas desprezam a sua vida, e quando às vezes você guarda mágoa em seu coração, Davi nunca guardou raiva, Davi nunca guardou mágoa em seu coração. Ao contrário de tudo, Davi amava os seus irmãos, amava os seus pais. E nessa noite você ama o seu pai, você ama os seus irmãos, você ama a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Mas uma coisa eu te digo nesta noite: rejeitado pelos homens e aceito por Deus. Glória a Deus. Davi estava no relento, está no meio das ovelhas. Mas uma coisa que Davi tinha na sua vida, ele tinha uma harpa. E ali ele não deixou, aleluia, a amargura tomar conta do seu coração. Aí ele não deixou a tristeza invadir o seu ser. Mas Davi olhava para o céu no meio das ovelhas e dedilhava a sua harpa e cantava a adoração a Deus e dizendo: louvado seja Deus que fez os céus e a terra. Bendito seja o Senhor nos céus e na terra. Senhor, te louvo em toda a minha vida, porque o Senhor é bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor é bom na minha vida. Portanto, Davi louvava a Deus. Aleluia. Davi era pastor de ovelhas. As ovelhas, para quem não sabe, as ovelhas, ela não tinha visão augusta. As ovelhas, ela não via literalmente, ela era bem embaraçada a sua vista, mas ela tinha uma visão boa. As ovelhas ouvia bem e conhecia a voz do seu pastor. As ovelhas conheciam Davi. Quando Davi cantava, dedilhava a sua harpa, as ovelhas ficavam olhando para Davi com as suas orelhas em pé, aleluia, e ela prestava atenção no louvor. E quando Deus fazia presente na vida de Davi, aleluia, as ovelhas sentiam seguro, aleluia, sobre ao redor de Davi, porque Davi guardava as suas ovelhas, amparava as ovelhas do seu pai. Portanto, Davi muitas vezes arriscou a vida dele pelas suas ovelhas. Mas um dia Davi estava guardando as ovelhas do seu pai, e aí ele pôde presenciar algo estranho que estava acontecendo ao redor. Davi olhava com o seu cajado ao redor para ver se estava seguro as suas ovelhas. E ao perceber, aleluia, de repente apareceu um leão faminto. E agora, como vai livrar as ovelhas da boca do leão faminto? Sabe que quando o leão vem, é instinto para poder estraçalhar a ovelha. E qualquer pessoa que estiver na frente, ele estraçalha, ele mata e devora. Mas eu digo nesta noite: quem foi que livrou Davi? Quem foi que livrou as ovelhas? Aleluia, Deus. Será que foi os seus irmãos? Será que foi seu pai? Será que foi o soldado de Saul? Quem foi que livrou Davi, aleluia, do leão e as ovelhas? Quem foi que livrou? Foi o Deus de Israel, Elohim Adonai, o Deus Todo-Poderoso, estava com Davi. O leão avançou em cima dele e de repente Deus deu força a Davi e matou o leão. Davi livrou, aleluia, a ovelha da boca do leão, e o leão foi morto porque Deus deu força a Davi e matou o leão.
Mais para frente, Davi levou as suas ovelhas mais para procurar a pastagem. E lá na frente, ele viu o acampamento e acampou as ovelhas. Mas ele não sabia que tinha a presença de um estranho que estava lá também, do inimigo, chamado urso. O urso apareceu, faminto para devorar as ovelhas. Davi se pôs na frente das ovelhas e protegeu a ovelha de seu pai. Mas ele não deixou devorar, aleluia, a ovelha de seu pai. Mas portanto ele enfrentou o urso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E ali matou o urso, e o urso caiu por terra. E as ovelhas foram paradas ali pelo pastor, aleluia, Davi, aleluia, daquele dia. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que Deus já estava de olho em Davi. Deus conhecia Davi mesmo antes de ter nascido. Aleluia, Jesus. Ali de repente, Deus falou, aleluia, a Samuel na escola dos profetas. Estamos Samuel na escola do profeta. Deus falou para Samuel: Samuel, enche o teu vaso de azeite. Outra tradição fala o chifre de azeite. E vai até Belém, a casa de Jessé. Mas Deus conhecia o coração do profeta. Aí diz nesta noite: até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Irmãos, observa bem esta palavra. Até quando tu terás dó de quem Deus já rejeitou? Até quando que você vai colocar tuas mãos a quem Deus já puniu? Até quando você vai se pôr na frente aonde Deus já está passando, aleluia, com a sua espada? Até quando você terá a história, aleluia, de quem Deus já não quer mais saber? Deus já não quis mais saber de Saul na frente, aleluia, de Israel. Deus já havia rejeitado Saul por causa do seu pecado e por causa da sua desobediência. E aí Samuel ouviu a voz de Deus: enche teu chifre de azeite e vai até Belém, na casa de Jessé, porque lá tem seus filhos que é de provido de um rei. Samuel ouviu a voz de Deus, preparou, aleluia, a sua caravana, preparou seu jumento, preparou suas coisas, seu óleo, encheu sua botija de azeite e foi a caminho de Belém. Quando Samuel estava chegando em Belém, lá estavam os anciãos. Quando os anciãos avistaram Samuel chegando, todos eles já correram apavorados, já tremendo as pernas, porque disse para Samuel: profeta Samuel, é de paz a sua vida. E Samuel disse: é de paz a minha vida, toma ânimo. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Portanto, ele convidou a Jessé e seus filhos para poder sacrificar e santificar o Senhor. Uma coisa, observa bem aqui nesta noite. Primeira coisa que Deus quer na vida da gente é santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. A primeiro requisito de Deus: prepara os filhos de Jessé
para que Jessé e seus filhos sejam santificados. Porque aonde não há santificação, não há operação divina. Aonde não há santificação, não há maravilha. Aonde não há santificação, não há presença de Deus. Aleluia. Todos hoje querem a presença de Deus. Todos hoje querem as bênçãos de Deus. Todos hoje querem as maravilhas de Deus. Mas não santificar. Observaram isso? Todo quer receber a bênção de Deus, as maravilhas, mas falar em santificar, aí já começa a fazer biquinho, já começa a fazer o olhar meio. Não, isso não é para mim não. Isso não é para mim não. Viu, pastor? Isso daqui não é para mim não. Não é para mim não. Santificar não é para mim. Mas você vai receber uma peça. Opa, a ideia é para mim. Pode vir aqui, eu quero. O camarada está mais desmantelado, está mais sujo que pau de galinheiro, e ainda quer benção. Santificai-vos primeiro. Santificai-vos primeiro. Santificai-vos primeiro. O que significa santificar? É separar das coisas imundas para as coisas santas. Glória a Deus. É ter uma separação. Ou você serve a Deus ou serve o diabo. Porque Deus não tem parede e meio com o diabo. O diabo vai para o quinto inferno. Mas quem quer ir para o céu tem que santificar a vossa vida. Mas quem quer receber a bênção de Deus tem que santificar a vida. Porque sem a santificação não tem bênção de Deus. Porque sem a santificação não tem as maravilhas de Deus. Santificai-vos. E ali Jessé saiu com seus filhos para santificar todos. Mas certo Davi, que não estava lá. Davi estava no campo. Davi estava no meio das ovelhas. Mas enquanto estava tendo o preparatório para a santificação, estava ali rodeado na casa de Jessé. Pensa numa casa cheia, os vizinhos, os parentes, Jessé todo maravilhado, Jessé todo alegre. Jessé para ele já disse: não, meu filho aqui que vai ser ungido a rei, vai ser Eliabe. Com certeza ele é forte, malhado, é Eliabe. E de repente, meus irmãos, estava em paz. Aí Samuel disse: Jessé, me apresente os seus filhos para mim, mande passar aqui. E aí Jessé já abriu um sorriso. Ele disse: ah, profeta, aqui está meu filho Eliabe, vem cá, Eliabe. E trouxe Eliabe e mostrou: olha como é que é o físico dele, ó, forte. Esse é, ó, bonito. Aí Samuel olhou para Eliabe. Quando ele olhou para Eliabe, ele disse: certamente está aqui o ungido do Senhor. Mas espera aí, mas não é profeta? Tem certas coisas que Deus oculta na vida do homem, para saber quem está na direção não é o homem, é Deus. Aleluia, Deus. Quando ele foi para ungir, aleluia, Eliabe, a voz de Deus bradou sobre o coração de Jessé e disse, de Samuel, e disse: Samuel, não é este, não unja, porque este eu não escolhi para ser rei. Aleluia, eis que tu conheces
conhece pela aparência, aleluia, mas eu conheço é dentro do coração. Você conhece por fora, mas o íntimo do intelecto, do coração, do sentimento, quem conhece sou eu. Não se engane pela aparência. Ah, mas ele é bonito demais. Se eu não casar com ele, não caso com mais ninguém. Ah, mas eu nem durmo pensando nele. Ah, mas ela é bonita demais. Se eu não casar com ela, não caso com mais ninguém. Quer demais, já tem os olhos verdes. Você não vai casar com os olhos verdes. Você vai casar com pessoas. E quando as pessoas casam com a boniteza, lá na frente se decepciona, porque não é de Deus. As pessoas hoje, as pessoas escolhem pela aparência, é levado pela aparência. Se Deus te levar pela emoção, a emoção logo acaba, mas quem permanece é o coração. Quem permanece é a razão da verdade do coração e não a aparência. Tudo se passa, chega um dia, já não é mais aquela que conhecia antes, tudo mudou. Aí de repente não foi ele, aí Jessé chama outro, chama Eliabe, chama Abinadab, não é Abinadab. Ah, mas tem outro aqui, Samar, vem aqui Samar. Aí daqui, não, tem que ser esse. Aí o Senhor disse, também não é este. Passou-se o 7. Aí Samuel, ele disse para Jessé, Jessé, acabasse o mancebo. E Jessé aí teve que desentalar aqui, porque ele escondia Davi de toda maneira. Não queria que Davi seja nada. Desprezava Davi em tudo. Davi era desprezado em tudo. Só que esse cenário foi só por causa de Davi. Aleluia! E de repente, meus queridos amados irmãos, quando ele falou acabasse o mancebo, Jessé disse, há um menor que está lá apacentando as ovelhas, mas deixa ele para lá. Samuel disse, não, manda alguém buscar ele e traga ele aqui, porque nós não assentaremos em volta da mesa enquanto aqui ele não chegar. Irmãos, a mesa estava preparada, o banquete estava preparado, mas o banquete estava preparado não era para Davi, era para Eliabe, era para outros filhos. Se não fosse Eliabe, era Abinadab. Se não fosse Abinadab, era Samar e o outro 7. Mas portanto, Deus sabe trabalhar. Aleluia! Deus sabe fazer as coisas certas no meio das incertas. Davi estava lá apacentando as suas ovelhas, estava cantando, louvando a Deus. E de repente, quem foi chamar Davi? É aquele que mais desprezou Davi. Foi chamar Davi às pressas. Ele disse, Davi, corre para nosso pai, que o nosso pai vai te chamar. E Davi ainda questionou e disse, mas as ovelhas, Davi tinha um amor pelas ovelhas. E ele disse, deixa as ovelhas aí, vai lá. E Davi voltou e foi para a casa do seu pai. Quando Davi chegou no batente da porta da casa de seu pai, Samuel olha para ele e de repente, aleluia, o Espírito de Deus diz ao coração de Samuel, Samuel é este, aleluia, ungir a rei, porque esse é o meu escolhido para ser rei e governar a Israel. Glória a Deus! Aleluia!
Samuel chamou Davi para o meio dos seus irmãos, e ali todos aqueles que detestavam Davi, todos aqueles que desfaziam de Davi, todos aqueles que desprezavam Davi, aleluia, teve que ver, aleluia, o profeta descer unção sobre Davi, e Davi ser ungido a rei, segundo o coração de Deus. E ali Samuel ungiu a Davi. E ali creio eu, não digo a Bíblia, creio eu, que após, aleluia, ter ungido Davi, aleluia, a rei, o Espírito de Deus desceu sobre Davi, se apoderou de Davi, aleluia, porque Davi era ruivo, de boa aparência e bonito, de belo semblante. Portanto, eles assentou na mesa, saciou o seu banquete, mas depois que encheu sua barriga, aí Samuel levantou e voltou para a cidade de Ramá. Mas Davi foi ungido no meio de quem humilhava, no meio de quem desprezava. Davi foi ungido a rei, porque Deus fez a vontade dele e não a vontade do homem. Amém? Observa bem esta palavra. Mas quero dizer para você, o que Deus colocou em suas mãos, não deixa de fazer. Faça. Porque o dia que você deixar de fazer a obra de Deus, o dia que você virar as costas para Deus, você pode ser rejeitado por Ele. E ai de mim se eu for rejeitado por Deus. E ai de você se for rejeitado por Deus. Não queira ser rejeitado por Deus, mas portanto obedeça a palavra de Deus, para que você seja aceito por Ele. Aleluia, custo que custar a tua vida, sofra que sofrer a tua vida, mas seja rejeitado pelos homens e aceite por Deus, porque Ele te dará vitória e vitória para você vencer mais uma vez em nome de Jesus. E que Deus abençoe. Aleluia.